Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que a paz do eterno Deus, que transcende o nosso pensamento e entendimento, esteja no relacionamento conjugal e familiar dos parceiros do canal, mas também de todos aqueles que estão me assistindo pela primeira vez. A você que está chegando agora ao canal, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Eu sei que você é sabedor que no casamento nós temos os nossos momentos de alegria, mas também temos os nossos momentos de tristeza, de dor e de sofrimento. Porque o casamento, ele é uma construção. Ele não desce pronto do céu quando você contrai aí o matrimônio e o padre ou o pastor ora por você. É claro que a bênção do homem de Deus é de suma importância, mas ela não nos protege das adversidades da vida, das tribulações e das crises. E se eu lhe disser que as crises também são de suma importância no relacionamento conjugal, você não vai ficar escandalizado? Preste bem atenção no que eu vou dizer. A crise é a melhor bênção que pode acontecer no casamento, porque a crise traz progresso, criatividade em meio às adversidades da vida. É no momento de crise que o casamento se torna mais forte, que o esposo se torna forte, que a esposa se torna forte, que ambos se fortalecem no Senhor. Preste bem atenção à comparação que eu vou fazer neste momento para ver se você entende. A criança, quando é muito protegida, quando ela não tira tempo para estar no chão, brincando com areia, brincando com barro, ou até mesmo comendo barro e areia, ela não consegue desenvolver os anticorpos dela. Por quê? Porque são as bactérias que vão fazer com que ela venha desenvolver os anticorpos. E isso os médicos também já falaram. Os próprios médicos dizem isso. As dificuldades, as tribulações da vida, também ela vai fazer de um casamento com que nós venhamos a adquirir anticorpos. E isso é importante. O tema que eu trago hoje é como superar as crises no casamento. Eu já falei que elas são importantes, mas eu vou falar também que no meio da crise vai aparecendo coisas que você pensava que você não tinha e que elas estão aí na sua vida. E elas só vêm à tona mediante a crise em que você está a passar. Durante a crise, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o amor ele vai nos fazer superar as adversidades da vida. O amor. E quero vos lembrar que nós vamos dizer aqui que o amor não é apenas um sentimento. O amor é uma atitude que precisa se desenvolver durante toda a vida conjugal. Isso nós também encontramos na palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 18, que diz assim: Filhinho, não amemos somente de palavra da boca para fora, mas em ações, em atitude e em verdade. Lembramos que o amor não é só uma questão de você dizer para sua esposa que ama ela e a esposa dizer para você que lhe ama. Não, é uma questão de atitude, de comportamento, de hábito que você vai exercer em função do teu relacionamento conjugal diante as crises, porque aí é que você vai entender se verdadeiramente você ama a sua esposa, se verdadeiramente você ama o seu esposo. É justamente no momento de crise, é justamente no momento das adversidades da vida. E Paulo, escrevendo na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, verso 4 e 8, ele diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbe, não se porta com indecência, não busca o seu próprio interesse, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Como é que você vai desenvolver essas características do amor se você não passar por crise no teu relacionamento conjugal? Para adquirir esses anticorpos, sendo ele o primeiro, o amor. Segundo, o perdão. O perdão é de suma importância no relacionamento conjugal. O perdão, da mesma forma que Deus perdoou em Cristo Jesus o casal, precisa perdoar-se
mutuamente. E isso nós observamos na palavra de Deus, que o perdão, ele deve ser exercido do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo, quando ambos fizerem alguma coisa que o outro não gostou. É nesse momento que você vai adquirir esse anticorpo, no momento de crise, que você vai aprender a perdoar, vai aprender a ser paciente, vai aprender a suportar um ao outro. Em Éfeso, capítulo 4, verso 32, diz assim: sejam bondosos e compassivos um para com o outro, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou também em Cristo Jesus. Se você quer o perdão, você precisa perdoar. É uma via de mão dupla. O esposo às vezes perdoa a esposa por alguma situação que ela fez e ele não gostou. A esposa perdoa o esposo por algo que ele disse e ela não gostou. Esse anticorpos, ele vai sendo aí desenvolvido diante das crises, das adversidades da vida. Terceiro ponto, a união. Com a união do casal, uma crise pode ser resolvida, pois o Deus que uniu o homem vai estar ali presente. É muito importante, durante um momento de crise, desenvolver o anticorpos aí da união. Mateus capítulo 19, verso 6 diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, uniu, não separa o homem. Muitos casais estão se separando porque não suportam mais um ao outro, porque não estão colocando em prática a união, porque não são mais tolerantes, não estão mais se perdoando, não estão mais se amando. Os casais precisam entender que diante das adversidades da vida, nós precisamos desenvolver anticorpos para vencer tudo aquilo que vem ao nosso encontro. Outro muito importante, suportando-se mutuamente. Sustentar o peso de ter sobre si ou contra si algo, ou seja, suportar é justamente sustentar um peso de alguma coisa e ser capaz de resistir o seu peso ou a sua força, aguentar. Isso significa suportar. Você precisa suportar a sua esposa, a esposa precisa suportar o esposo. Isso com mutualidade, para que este anticorpos venha existir no meio da crise, da dificuldade e da dor. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz assim: suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um contra o outro. Então, se você quer adquirir anticorpos, você só vai adquirir anticorpos para o teu relacionamento conjugal no meio da crise, das adversidades, de sofrimento, de tribulação, de dor e de angústia. Se você entendeu o que eu passei neste momento, aplique no teu relacionamento conjugal. Lembrando que o relacionamento conjugal não é só momento de alegria, tem os seus momentos de dor, e que eles são muito importantes na nossa vida, as aflições, as crises, as tribulações, para nos forjar, nos preparar e nos fazer a cada dia crescer dentro da área conjugal, dentro do relacionamento conjugal. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.